reagindo ao discurso do ex-presidente Lula. Esse é o tipo de vídeo que a gente acaba fazendo inimizade, porque tem muita gente que não defende ideias, mas defende pessoas e acaba interpretando a gente mal. Mas eu tenho que falar, e se você não gostar, fique muito à vontade, pode me xingar aqui nos comentários, dizer o que você quiser. Se você não concordar comigo, você também não é obrigado. Agora, se você concordar, deixa aquele like, porque ajuda o nosso canal, né? Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro, tenho esse canal aqui para ajudar você a melhorar de vida. Eu ensino você a investir do zero, inclusive vou deixar no link da descrição o meu curso gratuito, tá? E também eu falo aqui de economia, porque sem economia a gente não vai a lugar nenhum. E a política econômica é muito importante para nós, para o Brasil inteiro, né? Então eu venho trazer aqui a minha visão econômica e criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Eu vou aqui, nesse momento, fazer uma análise do discurso do ex-presidente Lula, né? O que ele pensa da economia, o que ele pensa em fazer se voltar ao poder. Então, vou trazer também aqui dados históricos, não estou aqui para poder julgar o que ele fez, deixou de fazer, não. Estou aqui para poder analisar uma parte mais técnica, tá? Voltado para economia, política econômica. Então, vamos para o vídeo e vamos ver o que o Lula está falando por aí. Vamos lá. Eu queria começar dizendo uma coisa. Todos vocês, mesmo aqueles que são jovens, devem ter um parente neste país que já viveu melhor quando eu governava esse país. Você vê que ele tem um dom, né, da fala. Ele fala, ele comunica muito bem, como poucos, né? Sem sombra de dúvidas, cresceu muito por causa disso, e isso ele sabe fazer. Ele consegue entregar aquilo que ele pensa e ele consegue comunicar com todas as classes da sociedade. Então ele é autêntico também, né? Então as pessoas acabam se identificando e gostando do discurso do Lula, que não é ruim, tá? Bolsonaro também, tá? Ele consegue comunicar, as pessoas se identificam com a comunicação também desses dois políticos. Por isso essa polarização, né, entre Lula e Bolsonaro. Então as pessoas acabam se identificando e acabam, né, gostando desses dois. Então quem ama, ama, quem não ama, odeia, né? Mas voltando aqui, vamos continuar. No tempo que eu governava este país, o salário mínimo tinha aumento real todo ano. Além da gente recuperar a inflação, a gente dava o crescimento do PIB do ano anterior. Isso fez com que o salário mínimo subisse 77% durante o meu governo. Eles diziam que não era possível aumentar o salário mínimo porque gerava inflação. E nós aumentamos o salário mínimo em 77% e a inflação ficou dentro da média estabelecida por nós de 4,5%. Numa demonstração... Isso aí é uma mentira, tá, pessoal? A inflação no governo do Lula foi de 6%. Então, ele pegou o país lá no ano de 2003 até 2011. A média, né, desses 8 anos de poder foi de uma inflação de 6% e não de 4,5%. E uma inflação de 6% não é uma inflação tão baixa assim não, tá? Então, ele prega, né, que teve uma inflação baixa na média ali do que ele estava prevendo, porém não foi exatamente isso que aconteceu. Então vale ressaltar também que nesse período o Brasil ele vinha de um crescimento muito grande, né? Foi o boom aí dos países emergentes, principalmente com a China. A China crescia mais de 10% ao ano no seu PIB, e isso é muita coisa. Então a China crescendo e tendo o Brasil como um principal parceiro econômico, acabou repercutindo e respingando no nosso crescimento também. Então a demanda por produtos aumentaram aqui no Brasil, a exportação começou a aumentar também, né? Então teve um crescimento na indústria têxtil, teve um crescimento na agropecuária, metalurgia, siderurgia do nosso país. Então teve um crescimento muito grande, aumentando o nosso PIB também, gerando emprego, e de fato aconteceu esse crescimento, né? O nosso PIB crescia ano após anos também. Mas, por outro lado, não foi também um governo totalmente eficiente. A gente poderia ter crescido muito mais, crescido até mesmo no mesmo patamar da China, porque o nosso país é muito rico. Mas não foi isso que aconteceu, porque a nossa dívida nesse período, ao invés de manter ou até mesmo diminuir, ela aumentou. Então,
O Lula ele prega, né, esse crescimento todo, mas não foi um governo de austeridade, não foi um governo bem administrado de forma alguma. Gastaram muito dinheiro, principalmente nas estatais. E isso é uma característica de um governo de esquerda, né? Eles pregam um Estado grande, porém um Estado grande não necessariamente é melhor para o povo, para a população. O Estado grande fica muito caro, quem paga somos nós, é você que paga. Vai aumentar imposto, você tem que pagar mais. Aí você vai querer um serviço de qualidade, você não tem. Então, para você ter uma ideia, o Lula, né, assumiu o governo com 640 bilhões de dívida no nosso país. E ele entregou o governo, mesmo diante de todo esse crescimento, com uma dívida de 1,8 trilhão, quase o triplo, tá? Então ele endividou sim o nosso país. No governo da Dilma Rousseff, aí que piorou tudo, né? A Dilma foi a pior presidente de todos os tempos, economicamente falando, que é a minha área, né? Para você ter uma ideia, a Dilma assumiu lá em 2011 até 2016 e ela pegou, né, o governo com 1,8 trilhões de dívida e entregou o governo com 3,1 trilhões de dívida, ou seja, muita coisa. Ela praticamente duplicou ali a dívida em 5 anos, né, que ela governou 6 anos. Então, assim, o Estado grande fica pesado para todos nós e hoje, né, a gente está praticamente colhendo esses frutos. De que pode-se sim aumentar o salário mínimo. Acontece que neste país foram poucos os governos que depois de Getúlio Vargas tiveram coragem de discutir o aumento do poder aquisitivo do povo brasileiro. Se o Coringão quiser, já pode me contratar por lugar do Cássio. Bem, a outra coisa importante que eu queria falar, vocês leram nos jornais ontem de que a inflação do mês foi a maior em 27 anos. Significa que quando a inflação cresce, o salário diminui. Significa que quando a inflação cresce, o carrinho de compra que vocês vão fazer tem menos compra. Significa que quando a inflação cresce, na mesa de vocês, na hora do almoço e na hora da janta, tem menos coisas para vocês e para a família de vocês comerem. É por isso que nós temos que fazer uma luta incomensurável para que a gente possa reduzir a inflação e transformar aquilo que é inflação em aumento de salário para que o povo possa comer e viver melhor nesse país. Eu queria dizer para vocês que a gente vai ter... De fato, tá? A inflação é a maior em 27 anos, isso ele está certo em falar, e realmente ele consegue passar isso de uma forma muito simples, né? Inflação é a desvalorização do dinheiro em relação aos produtos. Realmente, na hora de comprar lá o seu arroz, o seu feijão, vai ficar mais caro. Na hora de você fazer a compra, vai ficar mais caro. Então, a inflação é exatamente isso que ele falou. Mas não podemos esquecer que viemos aí de uma crise sanitária muito grande. É complicado. Tudo estava fechado, tudo parou em 2 anos. Então, de fato, ia acontecer essa inflação, né? Tá no mundo inteiro. Outra coisa também, o governo teve que tomar aí medidas sociais, porque senão muita gente ia morrer de fome. E isso acabou aumentando ainda mais a inflação. Mas vamos lá, voltando aqui. Sentar numa mesa e vai ter que regulamentar a vida das pessoas que trabalham com aplicativos. A gente vai ter que dizer que esses companheiros que trabalham com aplicativo, eles não podem ser tratados como se fossem escravos. Eles têm que ter direito a um programa de saúde. Eles têm que ter direito a um programa de assistência social. Eles têm que ter direito à assistência médica. Eles têm que ter seguro quando bater o seu carro, a sua moto ou a sua bicicleta. E essas pessoas têm que ter descanso semanal remunerado, porque a escravidão acabou em 13 de maio de 1888. Sem sombra de dúvida, esse é o ponto mais crítico do discurso do Lula, tá? Onde eu discordo veemente de tudo isso que ele falou, viu? Esse negócio de regulamentar, pessoal, tem que ter muito cuidado. A gente já tem normas, regulamentos demais aqui no nosso país. Eu acho que a gente tem que desburocratizar muita coisa, não ficar regulamentando. Olha só,
Isso que ele falou, poxa, o motorista de aplicativo ouvindo isso, cara, isso soa muito bem para os ouvidos dele. Porém, muita gente não vai conseguir medir as consequências desse tal ato, né? Porque olha só, na medida em que você regulamenta um serviço de aplicativo, dando descanso remunerado, plano de saúde, seguro veicular, vai chegar um momento que a empresa ela vai ter que, das duas, uma, ou ela vai aumentar o valor do serviço, do produto, para poder cobrir esses custos adicionais, ou então vai acontecer o que aconteceu com a Ford, que está acontecendo com a Mercedes-Benz aqui no Brasil, de fechar as portas e dar um banana aqui para o nosso país. Porque muito regulamento, a empresa ela vê que não compensa tanto trabalhar aqui e acaba fechando as portas, e quem sai prejudicado é o consumidor. Então nós temos que também olhar o outro lado da moeda. Olha só, pessoal, quanto mais o governo enfia a mão onde ele não tem que se meter, enfiar a mão, acaba piorando, tá? Na medida em que ele regulamenta, aumenta o custo do outro lado. E não podemos esquecer que é graças a esses aplicativos que muita gente não passou fome, né? Graças a esses aplicativos, muita gente consegue trabalhar e levar o pão de cada dia para os seus lares. Deixa o mercado trabalhar. O mercado trabalhando, a gente alcança o equilíbrio da oferta e demanda. E isso é bom para o país. Agora, se o governo ficar colocando a mão, vai dar ruim. Como eu disse, essa é uma característica de um governo de esquerda, né? Eles pregam um Estado muito grande, um Estado muito bonito, que soluciona os problemas das pessoas, mas nem sempre um Estado grande vai ser eficiente para a nossa população. O que nós precisamos entender é que o que traz riqueza para o nosso país, o que vai trazer prosperidade para o povo é emprego. E quem gera emprego é o empreendedor, é a empresa, a iniciativa privada que consegue gerar emprego e movimentar a economia do nosso país, tá? Olha só, esse foi um conteúdo onde eu trouxe aqui e reagi a um discurso do Lula. Vou trazer vários, tá? Não só do ex-presidente Lula, vou estar trazendo também do Bolsonaro, Ciro Gomes e qualquer outro candidato aí à presidência para poder discutir com vocês, porque é ano de eleição e a gente precisa estar trazendo essa pauta aqui para o canal, porque nós se preocupamos, né, com o nosso país e queremos um país melhor, porque com certeza vai ser bom para todos. Um abraço, deixe o seu gostei aqui, se inscreva no canal e não esqueça, tem um conteúdo gratuito aqui, ó, o link de um curso de investimento, onde você vai aprender a investir e colocar dinheiro no seu bolso de graça, beleza? Um abraço, tamo junto.